envia, meu Deus, um exército de anjos, meu Pai, conforme o seu querer e a sua vontade. Meu Deus, para dar livramento, meu Pai, em nome de Jesus, para resguardar o teu servo contra toda ira, contra toda contenda. Espírito Santo da verdade, que a muralha da impedição venha cair por terra nesta noite, e o seu nome será glorificado. Pai Santo, usa, Senhor, e fala que a tua igreja ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você aplaude o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. A pastora igreja também? Amém. Sou assento em nome de Jesus. Leva comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, no capítulo de número 4. Evangelho de Jesus, escrito por João, discípulo amado, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 4, diz assim a epígrafe: a mulher de Samaria, ou em outras traduções, a mulher samaritana. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém por acaso não tiver encontrado, já sem a Bíblia, não acompanha aqui pelo Data Show, diz assim o texto: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte ou poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto do poço, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O texto é muito conhecido, um texto muito pregado. E quando a gente começa a ler algumas passagens, já nos tocam, a gente tem faz uma conexão com essa palavra fala muito conosco. Mas nessa noite, meu objetivo não é pregar exatamente sobre a mulher samaritana. Eu poderia aqui trazer uma mensagem, como nós já ouvimos muitas vezes, e que com certeza falaria ao meu e ao seu coração, falando da história dessa mulher, uma mulher que morava em Samaria e que havia tido muitas desilusões amorosas, havia se envolvido com muitos casamentos, ela casou, se separou, casou de novo, separou de novo, casou de novo, separou de novo, 4, 5 vezes, e por causa de toda essa situação, daquela sociedade da época que era ainda muito mais preconceituosa do que a nossa é hoje, as pessoas olhavam para aquela mulher com muita reserva. E até a tradição nos diz que aquela mulher ela era colocada totalmente à parte. As outras mulheres não gostavam nem de conversar com ela. E quando conversavam com ela, era só quando estava num grupo. Porque sozinho, ali no particular, ninguém tinha contato com aquela mulher. Porque conversar com ela, as outras pessoas podiam achar que ela estava influenciando negativamente. Porque ela tinha uma vida considerada uma vida torta, uma vida totalmente fora dos padrões morais e éticos daquela época. Então, quando a gente fala dessa mulher, a gente fala de alguém que era marginalizado, era alguém que era colocado de lado, era alguém
que era desprezado, era alguém que era humilhado, e é esta pessoa que Jesus encontra neste momento. É esta mulher, é essa pessoa, nessa situação que Jesus encontra nesse preciso cenário que nós vemos. E o texto aqui, ele dá muitas referências, até sobre local e sobre tempo, para a gente entender a situação. E vocês também conhecem essa parte da história. Quando Jesus chega nesse local onde estava o poço, os discípulos falam assim: Jesus, a gente está com fome, a caminhada foi longa, nós saímos lá da Judéia, estamos em direção à Galileia, então a gente está cansado, está com fome, está com sede. Jesus fala para eles: vocês querem comer? Então vão na cidade e comprem comida para vocês. E os discípulos vão comprar comida, e Jesus, ele permanece ali ao lado do poço, ele fica ali onde estava aquele poço, ele não sai dali, ele fica ali. E esse horário era meio-dia, que era a hora do almoço, a hora da refeição de fato. E quando Jesus sai, quando ele permanece ali, os discípulos saem, no momento em que os discípulos se ausentam, é que a mulher chega. E não era costumeiro, não era normal, não era rotineiro que uma mulher fosse buscar água naquele horário, o horário do meio-dia. Por quê? Porque o horário do meio-dia, primeiro, era o horário mais quente, não mais uma região seca, desértica como aquela, o sol estava no ápice, estava no topo, então era o momento mais quente, o momento de maior sol. Então alguém carregar uma jarra, um cântaro de água naquele sol, era algo que não era mais simples, não era fácil. Segundo, as mulheres retiravam água principalmente para cozinhar, e quando elas faziam isso, elas tinham que ter a água já em seu poder de manhã, para poder ter tempo de poder cozinhar. E aí aquela mulher, então, indo ao meio-dia, ela na verdade estava indo na hora que era inadequada, que era inapropriada, mas mesmo assim ela vai, e aí ela encontra Jesus neste horário, o horário do meio-dia, que era a hora sexta. E tudo isso nós já sabemos, tudo isso nós conhecemos, nós conhecemos esses detalhes da história, sabemos o que Jesus fala para ela, sabemos o que ela responde para Jesus, toda essa parte nós conhecemos. E aí quando eu vi essa história, Deus me direcionou para cá, eu falei: Deus, é difícil pregar sobre uma história que todo mundo já conhece, que todo mundo já sabe os detalhes. O que o Senhor quer que fale? O Senhor falou assim: hoje nós vamos falar especificamente dessa mulher, mas nós vamos falar sobre o local do encontro, nós vamos falar sobre este poço que estava nessa história. E aí eu fui pesquisar, eu fui buscar conhecimento, eu fui mergulhar dentro da palavra. E é muito interessante, irmãos, porque aqui, nesse contexto, para que você possa entender, quando Jesus sai da Judéia e ele vai para a Galileia, o escritor aqui, João, diz assim, que era necessário Jesus passar por Samaria. Mas era necessário por quê? Era um caminho mais curto, sim, mas havia outras alternativas de caminho. Eles poderiam ter sido por outros caminhos. Alguns estudiosos falam que era necessário, porque naquela época era a época das chuvas, e o Rio Jordão estava cheio, ele estava transbordando. Então, se Jesus fosse tentar atravessar o Rio Jordão por outros dos caminhos, seria mais difícil fazer a travessia. Mas difícil não quer dizer impossível. Difícil é mais difícil. Difícil é uma coisa, impossível é outra coisa. E aqui o texto não diz que Jesus poderia passar por Samaria, que seria mais fácil passar por Samaria. O texto diz que era necessário, que ele tinha que passar, que era obrigatório ele passar, que era mandatório ele passar. E por que era obrigatório? Não era por causa do Rio Jordão, não era porque o caminho era mais curto, é porque ali naquele lugar Jesus havia marcado um encontro ali. Jesus havia marcado um encontro com uma pessoa. Só que o curioso é que Jesus havia marcado um encontro, ele se apresenta para o encontro, só que a outra pessoa com quem ele havia marcado o encontro não sabia que esse encontro estava marcado, não sabia que Jesus estaria ali, não sabia que alguma coisa ia acontecer. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Jesus marcou um encontro com você aqui hoje. Você saiu da sua casa e veio para cá, e talvez você não imaginava que algo especial, algo importante, algo sobrenatural ia acontecer. Mas eu tenho uma notícia: o homem do sobrenatural, ele marcou um encontro com você aqui esta noite. E era necessário que ele viesse na Avenida Cabo Pontinho nessa noite. Ele poderia estar em qualquer lugar, mas ele veio até aqui, e ele sabia que você iria até aqui. E havia muitos poços lá em Samaria, havia muitos poços. Inclusive os poços na cidade de Siquém havia pelo menos 3 a 4. Mas Jesus vai especificamente em um dos poços. Qual poço? O poço de
Jacó. Repete comigo, poço de Jacó. O poço de Jacó. E isso é muito simbólico para nós. Para a gente entender o que isso significa, a gente vai ter que voltar na história da Bíblia lá atrás. Só um pouquinho. A gente vai voltar cerca de 4.000 anos na história. Eita Deus! Sabe para onde? Lá para Gênesis. Gênesis no capítulo de número 22, nos fala que Abraão, ele desce até Gerar, que era a terra dos filisteus. E quando Abraão chega em Gerar, Abraão cava um poço. E quando ele cava aquele poço, na simbologia da época de Abraão, nos tempos antigos, quando alguém chegava em um lugar, as terras não tinham dono, não era todo lugar que tinha dono, propriedade, escritura, papel passado, não tinha nada. Então quando alguém chegava em um lugar e construía uma casa, ou quando alguém chegava em um lugar e ele cavava um poço, ele estava atestando que ele estava tomando posse daquele lugar. E quando Abraão chega naquela região, ele cava um poço, ele estava se fazendo proprietário daquele lugar. E ali ele começa a extrair água daquele poço, fazendo as suas plantações, criando seus animais, e Deus vai abençoando Abraão. E aí os filisteus, que se julgavam donos da terra antes de Abraão chegar, eles vão lá e eles tomam o poço de Abraão. Eles pegam para si aquela terra e falam: você não vai ficar aqui, esse poço é nosso. E aí Abraão, um homem muito sábio, mas ao mesmo tempo firme também político, o que ele faz? Ele vai no rei dos filisteus, Abimeleque. Você, Abimeleque, nós temos um acordo de base, eu e você. Só que os seus homens foram até o meu poço, tiraram o meu poço. E quando eu cavei aquele poço, eu atestei que aquela terra pertence a mim. Aquela terra é meu. Eles estão tomando o que é meu. E aí Abimeleque faz um acordo com Abraão, eles fazem um pacto, e Abimeleque manda os homens devolverem o poço para Abraão. E Abraão então recebe o seu poço de volta e usa o poço por um tempo, até que Deus manda ele sair daquela terra, ele deixa o poço para trás e ele volta para a sua terra. Passa-se muito tempo, Abraão tem o seu filho, Isaac, e aí outro filho, Ismael sai do seu caminho, Isaac nasce, e aí em determinado momento em que há fome na terra onde Isaac morava, ele desce seguindo os mesmos passos do pai, ele vai para Gerar também. E quando ele chega em Gerar, ele se encontra no lugar onde o pai dele havia cavado o poço. E o que ele faz? Ele vê que o poço está fechado e ele reabre os poços que Abraão havia cavado. Isaac vai lá e cava novamente, reabre aqueles poços. E quando Isaac começa ali a reabrir aqueles poços que o pai dele havia cavado, começa uma grande contenda, pastor Inácio. Os homens de Gerar não querem deixar Isaac reabrir o poço. Então Isaac vai lá, cava o primeiro poço e os homens contendem com ele. Então ele dá aquele poço o nome de Ezeque, que significa contenda ou confusão. E ali depois ele fala assim: já que vocês querem então ficar, então fiquem com o poço da contenda, porque eu não sou homem de contenda, eu vou deixar a contenda para trás e vou seguir o meu caminho. Ele vai um pouco mais para frente e cava um outro poço, e aí nesse poço o nome de Sitna, que também tem ali um nome também de um significado como de contenda, como também de disputa. E aqueles homens também vão lá contender pelo poço e tentam entulhar o poço dele e tentam ali impedir que ele permaneça naquele lugar. Então ele vira as costas, deixa aquele poço para trás e vai para frente e chega em determinado lugar um pouquinho mais para frente e ele cava um terceiro poço e dá aquele poço o nome de Reobote. Por quê? Porque naquele poço que ele cava o terceiro, ninguém contendeu, ninguém brigou, ninguém disputou, e ele teve paz. E aí quando ele, morando naquele lugar com o poço e com paz, ele começa a prosperar muito naquela região. E Reobote significa crescimento, amplitude, Deus fazendo crescer e prosperar. E aí o poço da prosperidade, o poço do crescimento de Isaac, faz com que o seu nome fique ainda maior, mais importante dentro daquela região. E Isaac se notabiliza como um homem persistente, como um homem que luta por aquilo que é seu, como um homem que não desiste diante da primeira investida do inimigo, diante da primeira oposição, mas como alguém que insiste. E aquele que insiste, aquele que luta, aquele que peleja, aquele que não desiste, ele vai alcançar crescimento, ele vai alcançar prosperidade, ele vai alcançar destaque. Mas aí Isaac também é convocado por Deus a deixar a terra dos filisteus, pastor. E ele volta para a sua terra e deixa os postos para trás. Só que antes de ir embora, pastor Eduardo, ele constrói naquele lugar um altar. Aí olha que interessante. Abraão cava um poço. Abraão não constrói altar, ele só cava o poço.
Isaac cava 1, 2, 3 poços, inclui os 2, o terceiro filho, e depois de construir o poço, ele constrói também um altar ao Senhor. Um altar em Berseba. Ele constrói um altar ao Senhor. E ele vai embora. E aí passa-se o tempo. Isaac também tem os seus filhos, Esaú e Jacó. E todos nós conhecemos a história dos 3 filhos, dos 2 filhos dele. Há uma contenda, os filhos gêmeos. Ali um engana o outro. Na verdade, Jacó engana o outro menino, Esaú. E aí ele tem uma contenda com a família. E Jacó vai embora. Ele deixa a terra dos seus pais, ele deixa sua mãe para trás. E ele vai morar na casa do seu sogro em Padã Arã. E lá ele fica por 7 anos trabalhando, pensando que ia casar com uma determinada mulher. O seu sogro o engana também, e aí ele casa com uma outra mulher, continua trabalhando mais 7 anos, casa com a mulher que ele quer. Deus prospera ele naquele lugar. Depois de passar desse período, ele acaba indo embora da casa do sogro, levando as 2 mulheres, levando filhos, levando servos, levando um rebanho muito grande de animais, que Deus havia prosperado Jacó. E aí Jacó decide, ao deixar a casa do sogro, voltar para a casa dos seus pais, para sua terra natal. Só que quando ele vai no caminho, ele tinha uma pendência a acertar. Ele tinha uma pendência para resolver. E qual era essa pendência? Restabelecer a unidade, a comunhão que ele tinha com o seu irmão Esaú, porque os dois haviam se separado em contenda, em briga. Os dois não se falavam havia muito tempo. E aí então Jacó, ele indo pelo caminho, pensando como ele faria para encontrar o seu irmão Esaú, tudo que ele teria que dizer, o que ele teria que ouvir, como Esaú ia receber, e aquele pensamento. E aí ele chega diante do Jaboque. E aí no rio Jaboque, ele atravessa o val do Jaboque, passa primeiro a sua família, passa os seus animais, as suas esposas, os seus filhos, todos os seus bens, o seu rebanho, e aí ele fica. E naquele momento, ao atravessar o val do Jaboque, que é um lugar de encontro, Deus se manifesta da forma de um anjo, e Jacó começa a lutar com aquele anjo. Jacó vai lutando com o anjo, lutando com o anjo, lutando com o anjo, e o anjo fala assim para ele: Jacó, deixa-me ir, porque já está amanhecendo, já a alva subiu, Jacó, eu preciso ir embora. E Jacó fala assim: não, eu já aprendi com a minha família lá atrás, só aquele que persiste é que tem vitória. Se você não me abençoar, o meu pai Isaac, eu posso ter errado em muita coisa, mas eu aprendi uma coisa com ele: para ter vitória tem que lutar, tem que insistir. Eu não sou um homem que desisto. Eu fui enganado pelo meu sogro por 7 anos, mas eu não desisti. Eu queria tratar aquele casamento, a oposição veio, o levante veio, mas eu não desisti. Eu cuidei das ovelhas ali, ele me enganou, levou o melhor do rebanho, mas eu não desisti. E acabou que eu cheguei até aqui, e eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. E aí o erro então toca em Jacó, aqui no seu quadril, a juntura da sua coxa. Jacó fica marcado, começa a andar manquejando, com uma espécie de deficiência física, era uma marca do toque, do selo de Deus na sua vida, porque a partir daquele encontro, a caminhada de Jacó começa a mudar diante de Deus. Quem tem encontro com Deus, ele sai marcado. Quem tem encontro com Deus, sai marcado. A fala é diferente, o caminhar é diferente, o andar é diferente, o pensar é diferente. Quem se encontra com Deus, recebe uma. Olha para o seu irmão e fala assim: qual que é a tua marca aí? Tem gente que se preocupa muito com marca de roupa, marca de sapato, marca de bolsa. A melhor marca é a marca que Deus deixa em nós depois de nós. Glória a Deus. Depois desse encontro com Deus, através do val do Jacó, quem ele encontra? O irmão Esaú. E Esaú vem vindo ao encontro dele com 400 homens. E Jacó tinha passado a família, estava praticamente sozinho. Pensou: vou morrer aqui. Meu irmão vai me matar por tudo aquilo que eu fiz com ele lá atrás. Só que quando o irmão chega diante dele, ao invés do irmão sacar uma espada, uma arma, dar um soco nele, pelo contrário, o irmão o abraça. E eles começam a chorar e se abraçar, e começam a ver entre eles um momento de reconciliação. Pastor, por que acontece isso? Porque depois que a gente tem um encontro com Deus,
Deus começa a restaurar todas as coisas dentro da você. Se você está vindo para a igreja, mas Deus ainda não fez uma restauração dentro da sua família, eu profetizo, está chegando o tempo de se a sua vida financeira não for restaurada, Deus vai restaurar a sua vida financeira também, vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua saúde, porque quando a gente tem um encontro com Deus e é marcado por Deus, nós começamos a viver um tempo de restituição e de restauração, aonde o inimigo tocou, aonde o inimigo tentou separar, onde ele tentou afastar, onde a sua semente da contenda, da confusão, da raiva, da mágoa, do ódio, vem o Senhor e restaura, e restaura, e restaura, e restaura. E os irmãos se reconciliam. Tantos anos depois, as mentiras ficaram para trás, o engano, a traição, tudo isso é página virada. Padã-Arã, o lugar onde ele foi quando ele fugiu, e onde ele foi enganado pelo seu sogro, agora na vida de Jacó é página. Glória a Deus. O momento de pobreza, quando ele sai da casa do seu pai e da sua mãe, levando nada praticamente com ele, levando só uma pedra, levando só uma bolsinha com um pouquinho de azeite e um pedaço de pão, e ele encontra uma pedra e faz da pedra ali um altar, e ele come aquele pão e segue viagem. Esse momento de pobreza, de miséria na vida de Jacó, agora é na página. Louvado seja Deus. Aleluia. O tempo de contento e de ter medo de encontrar o seu irmão e não saber o que ia acontecer, já não existia mais. Era a página. Aí Jacó vai até uma cidade chamada, no Antigo Testamento se dá o nome de Siquém, e no Novo Testamento se dá o nome de Sicar. E em Sicar ele compra uma propriedade, uma terra, ou como diz o texto, uma herdade. E quando ele compra essa terra, a primeira coisa que Jacó faz quando chega ali, ele constrói um altar. Aleluia. Ele constrói um altar em Sicar. E depois de construir um altar em Sicar, Jacó vai e cava um. Aleluia. Sabe quantas pessoas contenderam por causa do poço de Jacó? Nenhuma. Glória a Deus, aleluia. Porque Jacó nos ensina uma lição. Abraão cava o poço e não constrói altar, e o poço dele foi tomado e sua conduta foi devolvida. Isaac cava 1, 2, 3 poços, e só depois de cavar é que Isaac constrói o altar. Jacó fala assim: eu vou fazer diferente. Antes de construir o poço, eu vou começar construindo o. Por quê? Porque altar nos fala das coisas espirituais, e poço nos fala das nossas necessidades materiais. Ninguém cavou um poço por esporte, ninguém cavou um poço só para perder tempo por hobby, para ter um enfeite dentro de casa. Quem cava um poço é porque sabe que precisa, que necessita de água para sobreviver. Poço nos fala de necessidade para sobrevivência, e altar nos fala também de sobrevivência, só que de sobrevivência espiritual. E às vezes, olha, nós estamos vivendo um tempo, como era o tempo de Isaac, em que nós nos preocupamos com a necessidade material. Cavamos um poço das 6 da manhã às 6 da tarde para uma empresa, cavamos um poço para um e para outro, cavamos um poço para um vizinho, cavamos um poço para a família, mas não estamos construindo altar. Mas Deus vai dizer para mim, para você nessa noite: se você entender que antes de construir poço, você tem que aprender a construir altar, você vai construir o seu altar, Deus vai se manifestar, e você vai cavar poço, e os poços que você cavar, Deus vai abençoar.
que é construído sem altar, ele não perdura. O poço construído com altar, depois do altar, com a bênção do altar, ele permanece, e permanece, e permanece, e permanece. Glória a Deus. Jacó constrói um altar, e do lado do altar ele cava um poço, e esse poço sobrevive dos 4.000 anos lá atrás até 2.000 anos, no momento em que Jesus aparece nessa história. Tem um intervalo de tempo de 2.000 anos. Jesus aparece nessa história. E de Jesus até nós tem mais de 2.000 anos. E se você for em Israel, o poço de Jacó continua lá para você. Olha no mundo, você vai o poço de Jacó lá. Está lá. Só que um dia a gente vai lá para Israel e a gente vê. Vamos voltar aqui para Jesus. Vamos voltar para 2.000 anos. Jesus vai para o encontro com aquela mulher no poço de Jacó, no poço do lado do altar, no poço que permanece, no poço que era um mar, não quando Abraão sai por causa da fome sem Deus mandar, e ele vai lá por vontade própria, só para poder não passar fome. Não era o poço de Isaac que ele passou apenas para se destacar. Esse poço de Jacó tem um outro significado. É um poço que marca uma virada e uma transformação de vida. Esse poço poderia ser chamado de poço da página virada, poço onde nós deixamos um passado de trevas para trás para começar a viver uma nova história de bênção e vitória. Era este poço, é neste lugar que Jesus estava. Quando Jesus chega ali no poço e ele vê o poço de Jacó, os discípulos falam assim: Jesus, a gente está com fome. Jesus falou: se você quiser, podem ir, vai no mercado, vai no posto de conveniência, vai onde você quiser, aqui tanto na festa, pode comprar comida, porque antes de satisfazer a minha necessidade, eu tenho um encontro marcado aqui, e o que vai acontecer aqui é muito maior, e eu não troco essa experiência por nada. Vão lá vocês, porque eu vou ficar aqui. E aí Jesus fica, e aí vem a mulher. Louvado seja Aí a Deus. mulher chega com o seu cântaro e começa o diálogo. Deus fala para a mulher: dá-me de beber. E ela olha para ele e fala: como você que é judeu pede de beber a mim que sou samaritano? Porque os samaritanos e os judeus não se falavam. Cobre um parênteses aqui, só um parênteses. Os judeus e os samaritanos não se falavam basicamente por 3 razões. 3 razões. Quando Davi morre, Salomão sucede como rei. E quando Salomão morre, o reino era o reino de Israel, reino unificado, Depois da morte de Salomão, o reino se divide em reino do norte, Israel, 10 tribos, capital Samaria, e reino do sul, capital Jerusalém, 2 tribos, Nesse momento de divisão, começa a haver uma rixa entre esses 2 povos. Só que no território do reino do sul, que a capital era Jerusalém, o povo permanece andando nos caminhos do Senhor, ou pelo menos tentando. Não era crente, não estava tentando. E no povo de Samaria, eles deixam com que povos estranhos, pagãos, entrassem. E começa a haver uma mistura, uma miscigenação de povos, de raças, de credos, de costumes, de língua, de tudo. Então, um povo de Samaria era o povo, um pé na igreja, um pé no mundo. E o povo de Israel era o povo que tentava manter os 2 pés na igreja. Aí, o templo que Salomão havia construído ficava na capital, que era em Jerusalém. Quando o reino divide, dá para entender que o templo ficou em uma das nações, no reino do sul. E o reino do norte não tinha templo. Então, na época das festividades, o pessoal de Samaria tinha que sair de lá e ir para o templo em Jerusalém. Só que o rei do reino do norte, o rei de Israel, ele não queria que o povo fosse para adorar. Então o que ele faz? Ele manda construir uma réplica, uma cópia do templo de Salomão em Samaria, no alto do monte Gerizim. Por aqui também mandaram construir uma réplica do templo.
Eu até fui lá esse dia assim. Aleluia. Só que a palavra do Senhor diz que o templo de Salomão é único e ele não pode ser reproduzido. Então, quando os samaritanos constroem uma réplica do templo, os judeus ficam muito irados e começam uma contenda ainda maior entre eles. Aí, quando o templo deles fica pronto no Monte Gerizim, o que eles fazem? Os samaritanos eram um número maior de pessoas, começam a dizer assim: Deus está aqui conosco, no nosso templo no Monte Gerizim. Deus não está em Jerusalém. E os israelitas começaram a dizer: Deus está conosco aqui em Jerusalém e não está com vocês aí no Monte Gerizim. Só que o Deus era o mesmo. E começou uma disputa. Foi aí que nasceu a disputa por placa de igreja, do Assembleano, do Batista, do da Universal, do da Deus de Amor. Começou a disputa por placa de igreja. E isso criou entre eles uma inimizade que um não tolerava olhar na cara do outro. Eles não se falavam, eles não se cumprimentavam. Os judeus não passavam pelo território dos samaritanos e os samaritanos não entravam em Jerusalém por nada desse mundo. Por isso, quando Jesus fala que era necessário passar por Samaria, ele está quebrando todas as regras, porque isso não era para acontecer. Isso não era para acontecer, mas Jesus veio para quebrar os protocolos mesmo. E ele falou assim: é necessário entrar lá. Mas por que você vai lá? Porque eu tenho alguém que eu quero alcançar, que está dentro daquele lugar. Eu preciso alcançar. E aí Jesus vai. E quando ele para no poço de Jacó, e ele marca um encontro com aquela mulher, a mulher vem ao encontro de Jesus, e eles começam a argumentar, e no final Jesus fala para ele: se você soubesse quem está te pedindo, se você conhecesse quem sou eu, você me pediria, e eu te daria da água da vida. Da água da vida. E aí a mulher falou assim para ele: mas como? Onde que eu vou buscar essa água? Onde tem dessa água? Só aquele que beber dessa água nunca mais será. E olha para você, irmãos, quem não é espiritual não entende das coisas do Espírito. Quando Jesus fala para a mulher assim: quem beber dessa água nunca mais terá. Sabe o que ela pensou? Que era sede mesmo. Aí ela pensou assim, olha a cabeça dela: todo dia eu tenho que vir aqui nesse poço. Esse poço para mim é lugar de humilhação. Esse poço para mim é lugar de vergonha. Esse poço para mim é lugar de sofrimento. Porque todas as vezes que eu estou aqui, as outras mulheres aqui de Samaria ficam olhando para mim e dizendo: aí vai a mulher que casou com 5 maridos, aí vai a mulher adulta, aí vai a mulher prostituta, aí vai a mulher que não para com ninguém, aí vai a mulher da vida torta, aí vai a mulher que é assim, que é assim. Então todas as vezes que ela tinha que ir para aquele poço, ir ao poço para ela era um sofrimento. E ela pensou assim: se eu tomar uma água mágica, e quando eu tomar eu nunca mais tiver sede, eu não preciso voltar àquele poço de novo, e nunca mais eu vindo aqui, eu nunca mais vou passar por humilhação. Só que ela não tinha entendido que quando você toma da água da vida, que é Jesus, a situação ao redor pode não mudar, e as pessoas ao seu redor podem não mudar, mas sabe quem muda? Você muda. A transformação acontece em você. E ela ia, quando bebesse da água da vida, que era Jesus, o que ia acontecer? As vizinhas iam continuar falando, as amigas iam continuar falando, a fofoqueira ia continuar fofocando, mas ela ia entender que a vida dela mudou, que ela não era mais aquela mulher, que ela não era mais aquela pessoa. E quando você entende que você muda, irmão, quando você entende que você foi transformado, que você foi marcada, que você foi marcado, não importa o que o outro fala, não importa o que a outra fala, não importa o que o outro fofoca, você sabe que o outro pode falar, mas há um Deus que entende, que te perdoou, que te compreende e que caminha com você. A água viva, que é Jesus, não muda a nossa situação exterior, ela muda o nosso. Glória, aleluia. Pastor, ainda não entendi. Vai entender. Não é porque você veio para a igreja e aqui Jesus marcou um encontro com você, o poço está aqui, e ele está te dando água viva, que você vai voltar para casa hoje, e aquele filho que está nas drogas, aquela filha que está rebelde, aquele marido que veio para instantaneamente, num passe de mágica, vai mudar tudo de um dia para o outro. Não é assim. Com o tempo, eu profetizo, vai mudar em você, sua família com seu Deus. Mas não é necessariamente no passe de mágica, mas você vai começar a mudar. A sua forma
duvidar como essa situação vai mudar. Quando Jesus está no nosso barco, não é que a tempestade não vem, a tempestade vem, a tempestade sacode o barco para lá e para cá, mas você entende que com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e a tempestade vai passar, porque no momento certo ele chega na proa do barco e fala: aquieta vento, acalma o mar, e ele põe tudo em segurança, em calma e paz, porque ele é quem tem autoridade e poder. Quando a gente bebe da água da vida, irmão, não é que magicamente você vem um dia a porta de emprego vai se abrir, mas o Senhor começa a te fazer entender que no tempo certo ele vai sim abrir a porta, porque ele tem a chave para abrir a porta que ninguém abre. Mas enquanto a porta não abre, ele mostra para você que ele ainda é o Deus da provisão, e que ele, a palavra dele, por causa dele, o justo não vai mendigar o pão e nem a sua descendência, porque o Senhor sustenta e ele cuida dos seus. A gente muda, o nosso interior muda. As coisas que antes moviam uma notícia, você se abalava, você se desesperava, já não abala mais, já não te desestabiliza mais, porque você está firmado na rocha. Então, quando Jesus fala da água da vida, da água viva, ele está falando de uma mudança interior. E no início ela não estava em bem. Aí Jesus fala assim: eu vou mostrar para essa mulher. Ela fala assim: eu vou te dar da água viva assim, mas antes, traz seu marido. Ela fala: então Jesus, isso é meio complicado. Ele fala: certo bem, porque você já teve 4 maridos, e esse outro você tem aí, nem marido seu é também. Aí ela falou: veja que tu és profeta. Porque mesmo sem ser daqui, porque todo mundo aqui na região já sabe da minha vida, mas o senhor é estrangeiro, e mesmo sem saber da situação normal, pela boca dos outros, pela fofoca dos outros, Deus mostrou para você o que está acontecendo. E aí Jesus convida aquela mulher a uma mudança de transformação. Aleluia! E quando Jesus convida aquela mulher a transformar a realidade de vida, aquela mulher, ela aceita a pessoa. Sabe o que ela faz? Ela pega o cântaro e ela joga o cântaro fora e segue o seu caminho sem o seu cântaro. O cântaro é uma espécie de vaso, e nós temos que o vaso representa a nossa própria vida. Quando aquela mulher encontra Jesus no poço de Jacó, no lugar do encontro onde páginas do passado são viradas, ela pega o seu cântaro, a sua velha vida, e ela joga aquele cântaro para começar a partir daí a viver uma nova ela volta para a cidade, a Sicar, e chega lá, ela começa a anunciar a um grande profeta entre nós. Alguém que sabe tudo o que está acontecendo, alguém que é usado por Deus. Vamos lá ouvir ele, vamos fazer um culto lá no poço, vamos lá para o poço, porque lá no poço ele mudou a minha história, ele vai mudar a sua história. E ela começa a ser uma grande pregadora da palavra no meio da sua cidade, que era a cidade do Samaria, que não falavam com os judeus. E por causa da pregação daquela mulher, porque ela pregou, uma grande multidão de pessoas de Samaria vão para ouvir Jesus, o judeu, falar. Por causa de Jesus consertar a vida daquela mulher, ela se torna um agente na da pregação, e através da sua pregação começa a restabelecer a aliança entre judeus e samaritanos. Você está entendendo a profundidade disso? Aquela mulher, quando encontra Jesus no poço do encontro, no poço da página virada, ela tem a sua história mudada, e a sua mudança muda a vida de várias outras pessoas. Eu vou encerrar aqui. Você me dá mais 2, 3 minutinhos? A tradução nos conta que o nome dessa mulher era Fontina, que significa luminosa, ou luminar, ou aquela que ilumina. E por muito tempo o brilho dessa luminosa esteve apagado. Mas quando ela encontra Jesus,
Ele acende de novo o brilho. Olha para o irmão do seu lado, para o irmão, você vai voltar a brilhar. Você vai voltar a brilhar. Você vai voltar a brilhar. E a mesma tradição conta que essa mulher, depois da sua conversão e depois de voltar para ficar e anunciar o evangelho lá, ela pega o seu filho, ela larga aquele homem lá. Não sei nem quem que é o nome do homem, nem fala o nome do homem, só fala o nome desse. Esquece aquele homem, pega o filho e ela vai para Cartago, região dos Fenícios, e começa a pregar a palavra lá. E o seu filho cresce, se torna um soldado e se engaja nas legiões romanas. E ele, porque o seu filho começa a fazer grandes feitos, é um soldado muito de alta patente, elas ganham uma propriedade próximo de Roma. E ali ela começa a estabelecer como uma espécie de igreja, começa a pregar, e uma pregadora muito poderosa em autoridade. E existe inclusive um dia, que é em fevereiro, nós sabemos que é dia 20, 26 de fevereiro, que na Ásia e na Europa se comemora o dia de Santa Fontina, que é em homenagem a essa mulher, a mulher do poço de Samaria. E aí nós temos uma pregadora muito altinha de autoridade, Deus usando ela poderosamente. E aí quando chega no ano 66 depois de Cristo, quando o imperador Nero de Roma começa a perseguir os cristãos, ela é levada para julgamento junto com os outros crentes. E quando ela é levada a julgamento, ela é condenada. E naquela condenação, um grupo de muitos cristãos foram mortos. E ali os homens foram crucificados de cabeça para baixo, depois de muita tortura. E as mulheres, boa parte delas, foram amarradas em uma árvore. Eles jogavam água fria, deixavam elas sem comer, deixavam elas amarradas em árvore sobre tortura. Só que quando eles souberam a história da Fontina, sabe o que eles fizeram? Falaram: você se converteu no poço, então nós vamos fazer você voltar, vamos te jogar dentro do poço. E jogaram ela dentro de um poço. E ela permaneceu naquele poço por 20 dias. 20 dias. Passados 20 dias, lançam uma corda pensando que ia resgatar o cadáver dela. Quando puxam, a Fontina estava lá. Viva Deus! Disseram para ela assim: mas como você sobreviveu? Você não tinha comida. Ela falou: eu não tinha comida, mas eu tinha água. E ela levada a presença do imperador e fala assim: nega Jesus, nega Cristo. Ela fala: eu não vou negar, se você não negar, nós vamos te jogar de novo dentro do poço. Ela fala: pode me jogar, porque foi no poço que eu encontrei a vida. E se no poço eu morrer, eu vou viver a nova vida eterna com Jesus. A minha história começou no poço e ela pode terminar e recomeçar no poço de novo. E lançaram ela no poço, e no poço ela morreu, mas ela morreu só a carne, mas o seu espírito subiu para estar com o Senhor lá na glória. Deus vai te fazer brilhar, seja em Samaria, seja dentro do poço, em qualquer lugar onde você vai, porque este lugar é o lugar de encontro com Deus. Deus não te trouxe aqui à toa, era necessário que você viesse, era necessário que ele viesse, porque aqui é hoje que Deus marcou esse lugar de encontro para mudar a sua. Olha para 2 ou 3 pessoas e fala assim: hoje Deus está mudando a sua história, hoje Deus está mudando a sua história.